Amém? Vamos ler então aqui o Lucas 36, 7:36. O título aqui está A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Vamos falar junto? Falar pecadora que ungiu o pé de Jesus. A gente tem que entender porque fala pecadora, né? Porque não fala o nome dela. Pecadora. Interessante, né? Então vamos meditar hoje nisso aqui. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, e assentou-se à mesa. Versículo 37. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este for o profeta, bem saberia qual é a mulher que o lhe tocou, pois é uma pecadora. Fala, misericórdia. Respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu esta mulher? Já não está por mais pecador. Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor, assim, porque muito amor, mas aquele a quem pouco, peraí, assim, mais aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Assim disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Fala amém. Pode assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou tentar pregar até 10 horas, tá vendo?
Quem quer ouvir a palavra de Deus? Então, esse é um acontecimento, né? Uma história que nos traz um ensinamento, como todos acontecimentos, Jesus aproveitava para ensinar. O que mais Jesus veio fazer é ensinar. Por isso nós não devemos ficar muito focados nos milagres, mas sim nos ensinamentos de Jesus. Porque o que vai transformar você e eu é o que Jesus ensinou. Se nós aprender com Jesus, nós vai bem. Por isso ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós temos que aprender com Cristo. E Ele está sempre nos ensinando. Ele não parou de ensinar depois que Ele morreu, ressuscitou e foi para a cruz. Ele ainda continua ensinando. Ele enviou o Espírito Santo. Ele falou, eu vou, mas enviarei a continuar a obra. Ele está aqui nesta noite, para ensinar-nos nesta noite, através da palavra que Ele inspirou o nosso amado Lucas escrever. E nessa passagem, você vê que quanta coisa aconteceu aqui que podemos extrair como ensinamento para a nossa vida. O homem convida Jesus para sua casa, para jantar na sua casa. Um homem, segundo a Bíblia, fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu era um grupo religioso. Era um grupo que obedecia às leis de Moisés. Era um grupo bem rígido. Tanto que Paulo, o apóstolo Paulo, ele era fariseu. Perseguia a igreja, ele era fariseu. Ele fala que ele era fariseu. Era um homem zeloso pelas Escrituras. Conhece a palavra, mas há uma diferença de conhecer a palavra e praticar a palavra. Para você não se tornar um religioso, como esse fariseu, que sem entender o que está acontecendo, tirou as suas próprias conclusões, fez os seus próprios julgamentos. Isso é um perigo. Você não conhece, não sabe a história de ninguém. É um perigo como a gente quer se julgar melhor do que alguém, ou mais merecedor do que alguém. O que nos faz pensar que nós merecemos mais do que alguém? Que pensamento é esse? Então, esse fariseu, como religioso, ele caiu nesse erro. E nós devemos aprender para a gente também não cair no mesmo erro. Você lembra daquela mulher que eles pegaram em ato de adultério? A Madalena, a prostituta? Então, é claro que ali Satanás preparou um laço para pegar Jesus. Mas como Jesus é um mestre, ele vai usar a situação de novo. Então, juntaram toda aquela multidão para acusar Madalena, ou até castigá-la, né? Porque segundo a lei de Moisés, quem fosse pego nesse ato, apedrejado, tanto homem, tanto a mulher. Mas eles levaram só a mulher, porque o objetivo era pegar Jesus. E Jesus pregava sobre o amor e o perdão. Então, eles usaram a lei de Moisés para tentar pegar Jesus e colocar ele contra a lei. Mas como Jesus é um mestre, ele estava lá, eles reuniram e fizeram a pergunta, mestre, nós pegamos essa mulher em flagrante. Então, toda pessoa que é pega em flagrante, ela não tem defesa. Ela já é réu, que foi flagrante. Então, não tinha como ela escapar do apedrejamento, não tinha como. Só Jesus podia, né, livrar ela daquela hora. E quando eles começaram a insistir na pergunta, a Bíblia diz que Jesus se levantou e fez somente uma pergunta. Está vendo como é que Jesus é? Ele sempre vai ensinar fazendo uma pergunta. Ele sempre vai responder fazendo uma pergunta. Isso é o melhor jeito, eu aprendi com Jesus, de ganhar almas. É o melhor jeito de você convencer uma pessoa é fazendo perguntas.
porque ela vai responder e ela vai ver que respondeu certa, vai responder a própria resposta da pergunta que ela fez. Então Jesus fez uma pergunta: qual de vós que não tem pecado, atira a primeira pedra? Então, Jesus não falou que aquela mulher não devia ser condenada. Ele perguntou quem pode condenar ela. Então ele usou a consciência. Todos nós temos consciência. E tem tradução que fala assim: redarguidos pela consciência. Foram saindo do maior até menor. E ficou só quem? A mulher e Jesus. Vai chegar um momento, só vai ficar isso: você e Jesus. Vai ter mais ninguém. Vai ter você e vai ter um momento que você vai estar de frente a Ele. Ou seja, no arrebatamento, ou seja, no juízo. Vai ser um momento que não vai ter ninguém, vai estar só você e Jesus. Mas no caso de Madalena, foi até algo que parecia ruim para ela, algo que parecia que ia ser a sua morte, conduziu ela para a vida. Algo que parecia ser ruim para ela, levou ela para perto de... Às vezes aconteceu algo ruim com você, algo que você te entristece, mas se você pensar, isso levou a Jesus. Isso te conduziu para a igreja, isso te levou ao Senhor. Então, Deus é mestre de transformar algo ruim em uma coisa boa. Então, o que parecia ser a morte de Madalena foi um começo de uma nova vida para ela. Para a glória a Deus. Os que pensavam que seria o fim dela, pelo contrário, estavam levando ela para um bom começo. Então, nós temos que entender que Deus tem uma sabedoria tremenda. E quando nós entendemos isso, a gente até agradece as pessoas que nos fizeram mal. Por quê? O que você fez eu me aproximar de Deus, fez eu conhecer Deus, fez eu ter uma experiência com Ele. Aleluia! Eu me lembro que eu estava no Rio de Janeiro, né, perdi tudo que eu tinha, né? E tinha um colega meu, que ele era tão amigo meu, que a gente fomos criados juntos, a gente era muito caro. Há um testemunho lembrando disso. E aconteceu muita coisa, né? Tão ruim, né? Ele me abandonou, me fez tanta coisa que marcou, né, irmão? E eu vim para cá, para Juiz de Fora, revoltado com ele. Eu vim o quê? A ponto de sentir o desejo de voltar lá e matá-lo. Olha como é que eu estava. Mas aí eu conheci Jesus. Conheci quem? Hoje, se eu encontrar ele, eu falo: eu agradeço a você, que o que você fez me levou a conhecer Jesus. Olha como é que mudou meu pensamento. De uma revolta, agora mudou minha cabeça. E se não tivesse acontecido aquilo? Eu não era pastor, minha família não era o que era hoje. Estou vendo como é que Deus é maravilhoso? Então ficou ela e Jesus. E Jesus fez uma pergunta a ela: cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela: mestre, ninguém. Jesus poderia condenar ela, porque Jesus ele não tinha pecado. Aí quando Jesus fala: eu não te... Quando Jesus fala: eu não te condeno, ele está falando: eu perdoo seus pecados, as suas dívidas. E falou para ela o que? Vai e não peques. Dali para lá ela começou uma nova vida. E foi uma santa mulher de Deus. Foi a primeira vez Jesus ressuscitar. E quem estava no túmulo quando Jesus ressuscitou? Quem era? Maria. Por que não era a mãe de Jesus? Mãe é mãe, é indiscutível o amor de mão por um filho. Mas quem estava lá era quem? Maria. Uma pessoa que antes era uma prostituta. Quem estava lá? Maria. Mas por quê? Porque é aquele que mais perdoa, mais ama. E Jesus está falando isso. Então você cometeu, aquela pessoa que mais é perdoada, mais reconhece, mais desce,
mas faz algo para agradar a Deus. Amém? Então você vê que esse homem é um religioso, mas Jesus aceitou o pedido dele, Jesus aceitou o convite dele, e foi à casa dele. Jesus está à mesa, mas estava um culto normal, assim, estava um culto normal, Jesus estava ali, mas ninguém estava, é como se Jesus ali não tivesse, estava um culto normal, todo mundo ali. Você vê que tem gente na igreja que parece que o culto para ele parece que é normal. Ele não levanta a mão, ele não canta, ele não faz nada. Para ele está normal. Jesus está presente, mas para ele é apenas um religioso. Apenas está ali passando, só cumprindo um compromisso de um tempo. E o religioso é assim, ele acha que está na igreja para cumprir só um tempo. Não. Você vem na igreja para adorar a Deus. É um momento para você adorar. E a adoração é expressão de amor. Isso é adoração. Por isso que devemos vir na igreja e buscar Deus de todo o coração. Por isso que estamos numa ceia, é uma ceia. É algo tão tremendo, porque você foi chamado para participar dessa ceia. Você foi chamado para participar do corpo e do sangue de Jesus. Não é qualquer coisa. É algo tão sobrenatural que vai ter lá na glória. Onde nós vamos sentar na mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó. Jesus falou que muitos virão de Oriente, Ocidente, assentar-se-ão nessa mesa. Por quê? A importância que é você participar do pão. Eu fico escandalizado quando alguém não dá muita importância para isso. Mas por que não dá? Falta de conhecimento ou falta de amor? Por isso que nós devemos hoje, que é uma Santa Ceia, meditar. Devemos fazer uma análise. Por isso que a Santa Ceia diz assim: examine-se o homem assim. Fazendo exames. É hora de parar, baixar e pensar. Tudo que Deus fez, toda a sua trajetória. Aí você vai se emocionar, você vai adorar a Deus, o Santo vai tocar você. Amém? Quantos aqui quer ser renovado por Deus? Então aqui está o culto. O culto está tudo normal, mas o culto está normal. Mas eu quero profetizar, ele não vai terminar normal. Vou profetizar de novo, mas ele não vai terminar assim. Muitos agora pegaram. Parece que está normal as coisas, não parece? Mas não vai terminar assim não. Algo está para te surpreender. Algo está para Deus fazer que tu não espera. Porque Deus é um Deus surpreendente. Vamos aplaudir. Até aquele hino que fala, né? Parece que um dia será como o outro, né? Mas era um dia que Deus ia marcar. Então está tudo normal, até que alguém tem uma atitude, até que alguém entra naquele culto, até que alguém entra naquele lugar. Mas que alguém é esse? Segundo eles, o religioso, uma pecadora. Segundo o religioso, é alguém indigna de estar ali. Mas ela entrou lá. Talvez nem convidada foi, como Davi, mas entrou lá. Mas entrou com o propósito de quê, pastor? Ele não entrou com o propósito de somente ficar lá, de adorar a Cristo. Ela foi lá diretamente em Jesus. Porque ela foi lá com um propósito. Mas o que levou eu meditar isso? O que levou essa mulher a fazer isso? Que aqueles religiosos não tiveram as mesmas atitudes. Primeira coisa, o que levou aquela mulher a fazer isso? Ela reconheceu quem Jesus era para ela. Jesus não era qualquer um para ela. Jesus não era uma pessoa qualquer.
ela reconheceu o que ele fez por ela. Ela reconheceu o amor dele por ela. Talvez ela sempre reprovada, como foi julgada, mas o que levou ela a entrar naquele culto, o que levou ela a se expressar dessa maneira, é o reconhecimento que ela teve de Jesus, que muitos ali não tiveram. Ela salvou aquele culto. Tem gente que salva o culto. Há um culto frio, mas tem gente que começa e o fogo começa a estralar. Você seja essa pessoa, irmão. Você não entregue o esfriamento, mas que você entenda que você está aqui por causa de uma pessoa. E essa pessoa para você, ela é muito importante. Ela é mais importante do que qualquer pessoa que você conhece nesse mundo. O nome dele é Jesus de Nazaré. E o que ele fez, pastor? Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por nós. Ele nos levou para Deus de volta e nos deu uma nova esperança. Levanta a mão e adora o Espírito. Toca, Espírito Santo, nessa irmã. Toca nesse irmão que se julga indigno, que se julga incapaz, que se julga não merecedor de estar aqui. Não é! Tu és merecedor. Jesus te ama e escolheu você para estar aqui. Glória a Deus! Então essa mulher, irmão, entrou. Não quer saber de fariseu. Ele não quer saber que quem vai achar e deixou de achar. Ele não quer saber de quem vai julgar, do que julgar. O negócio dela é com Jesus. A Bíblia diz: correr com paciência a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Então ela foi direto. Ela não estava preocupada. Ela não estava nem um pouco inibida por alguém, porque o propósito dela naquele lugar era adorar Jesus. Se fosse pelos homens, ela não fazia. Então, às vezes, a gente não faz por causa de algumas pessoas, mas você tem que ficar preocupado é de que Deus vai achar disso. É o que Deus vai achar da sua atitude. E tem atitude que é aprovada pelo homem, mas reprovada por Deus. Tem atitude que você e eu até aprovamos, mas Deus não aprovou. Porque nós achamos legal e bonitinho, mas Deus não estava ali. E tem atitude que às vezes você reprovou e Deus não reprovou. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não olha como o homem olha. Deus não julga como o homem julga. Deus é diferente. Isso que fazia, irmãos, os pecadores e até Cristo, porque ele viu que Jesus era diferente. O que fazia um leproso sair lá dos vales do leproso e até Jesus se arriscar a ser apedrejado, porque ele sabia que ia chegar lá e ia ter um tratamento diferente. Nem esperava que Jesus ia fazer, mas assim, atraído pelo amor de Deus. Assim nós fomos atraídos. Por isso que Jesus morreu na cruz, para atrair a Ele, pelo amor de Deus. Amém? E essa mulher foi atraída pelo amor de Jesus. E ela chegou lá, a primeira coisa que ela faz, está aí as atitudes dela, chorando, lágrimas, fala lágrimas, expressão, né, irmão? Emocionada. Por quê? Por causa que ela sabe que Jesus veio para mudar a vida dela. Ela era uma pecadora, era uma pessoa indigna, reprovada, mas Jesus veio para dar uma segunda chance, uma nova chance, fazer de nós uma nova criatura. Você pode ser desprezível para o mundo, mas as coisas desprezíveis para o mundo é que Deus escolhe para ele.
mundo joga fora e Deus recolhe. Nós temos que amar esse Deus, né, irmão? Vamos aplaudir mais uma vez, Jesus? Oh, aleluia! Então, o que fez essa mulher, né, irmão? Ir até lá e ter essas atitudes que o fariseu não tem. Então, ela chega lá, a Bíblia diz que ela chegou lá, levando um unguento, bálsamo. O culto está lá normal, de repente mudou o culto. A atração agora é Jesus e essa mulher. Só eles dois. E o fariseu está lá com o pensamento. Tem algum fariseu aqui? Não. Fala, não tem não. Fala, misericórdia. O fariseu está julgando. Mas Jesus, como é conhecedor de pensamentos, Jesus vai fazer uma perguntinha para ele. E contou a história. Havia duas pessoas, um devia 500, outro devia 50, e foi perdoado a dívida dos dois. Esse é o fariseu. Quem vai me amar mais? Quem vai amar mais? Aí o fariseu, certamente é o que perdoou mais. Agora ele vai para a mulher. Eu vim à sua casa, eu vou aqui no culto, na reunião, não aconteceu nada, mas essa mulher fez toda a diferença. Aí o que ela fez? A atitude que ela tem. Porque, irmão, o amor é expressado por atitude, não por palavras. É por quê? Atitude não. João falou assim, filhinhos, não ameis por palavra, mas por obras. Deus amou e agora ele vai revelar o seu amor, Deus Jesus. Pronto. Está comprovado o amor dele. Então, o que vai revelar que você ama Jesus é as atitudes que tu tem para com Ele. Como que você tem? Qual a atitude que você tem para com Jesus? Estou falando para com a igreja, não. Qual é o seu motivo de estar aqui? É o amor a Jesus? Você tem que estar aqui por amor a Jesus, porque foi Ele que deu a vida por nós. Nós estamos aqui por causa dEle. Fala assim, por Ele... mais forte, por Ele e para Ele são todas as coisas. É Ele que fez você estar aqui. Então você fica preocupado com os fariseus? Não, você tem que vir focando em Jesus. Você tem que vir focando naquele que te perdoou, porque só Ele podia te condenar. Então essa mulher é uma pecadora, mas Jesus está falando para o fariseu, realmente ela é uma pecadora, mas olha a atitude dela. Está vendo essa mulher? Aí chamou a atenção da turma, está vendo ela? Eu cheguei aqui, o que vocês fizeram? Nada. Vocês não deram uma oferta, vocês não ajudaram em nada, vocês não fazem nada, a igreja tem um movimento, mas você nos ajuda, vocês não fazem nada. Mas essa mulher... o que ela está fazendo? Ela está ofertando, trouxe um bálsamo, que era coisa valiosa na época. Ela está me adorando. Porque o mais perto que nós podemos chegar de Deus é aos pés dele. Marta e Maria, o que Maria fez? Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Fala glória a Deus. Então ela, mulher, o que ela está fazendo? Ela está me beijando os pés. Ela está me ungindo. Ela está, você não me lavou os pés, e ela está banhando meus pés com lágrimas. Tudo que era para você fazer, mas não fez, mas ela está fazendo. Tudo que era para você que me recebeu, me chamou, mas você não fez nada disso. Você não me recebeu com ósculo santo. Ósculo santo era o beijo no rosto. Você não recebeu com ósculo santo. Não tem nenhuma esboção, nada, uma atitude. Você teve. Eu estou aqui sentado, você não fez nada. Mas esta mulher, desde que ela chegou, ela não cessa de beijar os meus pés. Fala atitude. Você já viu aquela pessoa que não tem atitude nada? Hein? Eu ia falar uma palavra aqui, você quer que eu fale? Posso falar? É igual uma múmia. Não esboça nada.
Ah, não. Jesus está aqui. Não dá nem glória a Deus. Eu falei que é Jesus que está aqui. Fala assim, Jesus está aqui. Você não vai se alegrar, não? É Jesus que está aqui. Ele representa o que para você? O que Jesus representa para mim? Se Ele está aqui, glória a Deus! O dono da festa chegou, aquele que pode transformar a vida chegou, aquele que dá vida em abundância chegou, Ele está presente em nosso meio, e quem acredita, levanta a mão e adora. Ele cura a sua alma, Ele cura o seu coração, Ele te levanta, Ele te perdoa, Ele te sara, Ele te dá uma segunda chance. Lá, show de fácia, remiande com de fá. Ele é Jesus, irmão. Ele não é qualquer um, Ele é a fonte de Deus. Ele estava lá, mas ninguém recebeu nada, só essa mulher. E Jesus vai falar só com ela. Jesus vai falar o quê? Acabou o culto para eles. Agora é só eu e ela aqui. Porque Deus só vai dar atenção quem dá atenção a Ele. Você está distraído? E quem falou para Marta? Marta, você está distraída e afatigada com muita. Quem estava na casa de Marta? Quem estava na casa de Marta? Onde Jesus chega tem que parar tudo. Jesus chegou? Para tudo. Toda a atenção agora é para Ele. Para tudo, mas Marta não parou. Foi igual uma barata tonta, igual muitos crentes, igual uma barata tonta. Jesus está ali, mas Jesus está aqui, irmãos. Você tem que enxergar Jesus. Você tem que crer nisso. Aí você vai vir mais na igreja. Aí você vai estar mais no culto. Aí você vai ter mais desejo para as coisas de Deus. Porque tudo que você precisa não está lá fora, está nele. Tudo que você precisa estar com Ele. Se você precisa de cura, milagre, porta aberta, qualquer coisa, é Ele que vai te dar. Ele é a fonte. Ele é a fonte para saciar a tua alma. Então, para que ficar tão desesperado se você tem Jesus? Tem que entender quem é Jesus, irmão. Quem é Ele? Pedro disse para aquele homem que estava na porta do templo chamado Formosa: eu não tenho o que? Prata, mas eu tenho algo muito valioso. Olha como é que ele sabia quem era Jesus. Valia mais do que prata e ouro, de tudo que esse mundo possa me oferecer. Eu tenho Jesus. O que eu tenho, isto eu te dou. Você tem isso? Você pode chegar lá fora, na faculdade, no colégio, e falar para o seu colega: eu não tenho nada que você tem, não, mas o que eu tenho é mais do que isso tudo. O que eu tenho vale mais do que tudo que você possui. E aí você não vai desejar nada de ninguém, porque você já tem tudo o que você precisa. Você tem Jesus. Quem tem Jesus aqui? Você tem Jesus. Você vai tomar posse agora. Este é meu corpo, que é repartido por vós. Você vai se alimentar dele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você tem muito mais do que você imagina. Fique alegre que Deus te deu Jesus. Mas como você vai tratar Jesus como mais alguma coisa que você tem? Não. Ele não é mais alguma coisa que você tem, não. Ele é a única coisa que você tem. Porque tudo que você tem será roubado de você, mas Jesus ninguém tira de você. Ele disse isso para Marta, para Maria, para Marta: Marta, o que a Maria escolheu, ninguém tira dela. Ninguém tira de Jesus de você, e ninguém tira você de Jesus.
As minhas ovelhas, ninguém tira da minha mão. E o meu Pai que me deu é maior do que eu, e ninguém tira da mão dele. Você está seguro com Jesus. Mas se nós estamos seguros. Se você está procurando segurança, você encontrou. Nós estamos seguros. No nome de Jesus. Vamos aplaudir Ele. Aleluia! Glória a Deus! Então essa mulher expressou na sua atitude um amor para Jesus. Um reconhecimento que ela tinha do que Jesus fez por ela. Hoje é o dia de pensar nisso. Se eu pensar na minha história, você pensa na sua. Quantas coisas Jesus fez já por mim? Libertou de droga, me libertou de tanta coisa, me deu tanta coisa. Quem eu sou hoje e quem eu era? Quem me deu isso? Foi Jesus. Então eu tenho que expressar minha gratidão a Ele todo dia. Reconhecê-lo. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então essa mulher fez algo que aqueles homens não fizeram. Ela reconhece Jesus. Agora ela vai demonstrar sua gratidão por Ele. Por isso, irmão, tudo que a gente faz na obra de Deus é por gratidão. Não é por necessidade. Eu dou oferta, não dou com raiva, não, eu dou com gratidão. Porque nada sem amor Deus aceita. Eu faço, mas faço com amor. Eu venho para a igreja com amor. Mas não é porque eu sou pastor, não, de Deus, de quando eu converti. O melhor lugar que eu gosto de estar é na minha casa ou na igreja. Estou falando com hipocrisia, não. Deus, de quando eu me converti. Por isso que eu cheguei até onde eu estou. Espero chegar mais longe. Agora, meu amor por Jesus tem que expressar na minha atitude. Como que eu disse que ama Jesus e só apareço de quanto em quanto? Que amor é esse? Dá para me entender esse amor? Quando a pessoa namora, quando ela quer estar com a namorada, é todo dia? Hein? É ou não é, gente? É expressar o amor. A pessoa às vezes quer amar Jesus, mas a atitude não demonstra. Não que ela não é salva, mas que ela ama muito pouco. Como aquele fariseu. Jesus não falou que ele não amava. Jesus falou que o amor dele está muito pouco. Quem ama mais? Falou para ele, quem ama mais? O que devia 500 ou o que devia 50? Quem ama mais. É quem não ama. Quem ama mais. Aí, ele julgou o que devia 500. Aí ele mostrou a mulher que ele julga ser pecadora. E é pecadora, mas está amando muito mais do que ele. Que se julga melhor do que ela. Mas ela está expressando um amor maior do que ele. Como? Com a sua atitude. Foi direto em Jesus. Agora Jesus está ensinando para eles e ensinando para nós. O amor é demonstrado com atitude. Agora pesa na balança e faz uma análise. Como você tem sido o seu amor por ele? Não estou dizendo que tu não ama, mas qual o seu nível de amor por Jesus? Pedro amava Jesus? Amava, mas o nível estava pouco. Não era um amor sacrificial. É isso que Jesus estava falando para ele. Você me ama, eu sei que me ama. Mas não há ponto de se sacrificar por mim. Tem muita gente na igreja assim. Ele ama Jesus, mas não há ponto de dar alguma coisa para ele. Mas ele ama. Mas não há ponto de fazer sacrifícios. E Pedro perdeu a bênção, porque Jesus demonstrou que o amor dele não era sacrificial. Ele tinha amor, mas o amor limitado. Agora o Espírito Santo trouxe o amor para ele em Pentecostes. Porque quem dá esse amor é o Espírito Santo. Fala amém. Então essa mulher, irmão, ela vai demonstrar, e demonstrou. Agora Jesus está falando com os fariseus, falando, está vendo essa mulher? Está ensinando todo mundo ao culto que ela está oferecendo para mim. Eu entrei na sua casa e eles não fizeram nem esboço. Sabe o que ela estava fazendo? Tudo que era para você fazer, você não fez, e ela fez. Agora eu te digo, porque o pecado dela está
Perdoado, porque muito me amou. Aí falou para ela: filha, vai, a sua fé. Que fé é essa? É uma fé demonstrada, é uma fé reverenciada, é uma fé que reconhece o que Deus fez por ela. Você reconhece o que Deus fez por você? Ou você é uma pessoa ingrata? Tem pessoa que é ingrata, né, irmão? E quantas pessoas ingratas eu já vi na igreja? Chegou aqui, não era um miserável, desgraçado, pobre, miserável e nu. Foi só levantar um cadinho, pronto, acabou. Ingrato, né? Não reconheceu o que Deus fez, né? Então, irmão, que você tenha esse coração grato a Deus. Você vai participar do pão agora, mas participa com o coração grato. Esse pão que está na sua mão e esse cálice que está na sua mão é a expressão do amor de Deus por você. E agora você vai expressar o seu amor por Ele, agradecer Ele por todos os seus pecados que Ele perdoou. Fala amém? Ele tirou de nós toda a cédula de dívida. Então aquela mulher tinha uma dívida alta, tinha um dívida. Mas Jesus saldou a dívida, está pago. Tetelestai, está consumado, está pago. E eles estão livres. Vai em paz. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé nesta noite. Qual tem sido o seu amor por Jesus? Pensa bem. Faça essa pergunta ao seu coração: você ama Jesus? Jesus fez essa pergunta para Pedro. Fez ou não fez? Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. E minha obra é feita por amor a mim. Se tu me ama, faz a minha obra. De novo, Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Olha o que Jesus estava falando. Na terceira vez: Pedro, tu me ama? Aí Pedro agora se entristeceu. Porque agora chegou o limite. Aí Pedro respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Tá vendo? Agora Pedro entendeu. O que lá atrás ele não entendeu, agora está entendendo agora. Para que você possa entender, irmão. O amor de Deus é tão grande por você, você expressar também para Ele esse amor que Ele tem por você. Amém? Põe a mão no seu coração, soberano e eterno Deus. Que o Teu Espírito Santo venha tocar vida nesta noite, para que os Teus filhos entendam, Pai, o amor que o Senhor tem. Quantos pecados, sem o Senhor nós estava condenados. A nossa dívida era impagável, Pai, mas o Senhor pagou. Não foi prata nem ouro, mas foi com o seu sangue. Por isso nós rendemos graça, Pai, por poder participar dessa ceia, por poder participar desse cálice, porque o Senhor nos perdoou, Pai, e nós estamos perdoados. O inimigo nos acusa, os inimigos faz lembrar dos pecados, mas hoje o Senhor trouxe à memória aquilo que nos dá esperança. Então, Pai, renova o amor do seu povo, pois há um sinal no final dos tempos que o amor